Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado toda a honra e glória e louvor para todo sempre. É com muita alegria e satisfação que eu gostaria de fazer uso e menção da palavra do bendito eterno no livro dos Salmos de Israel, ou Cântico de Israel, ou Inário de Israel, no livro do Salmo, conhecido em língua hebraica como Terrilim, no Salmo de número 121, do versículo 1 ao versículo de número 8, que tem como epígrafo que intercede a leitura do texto: Deus é o guarda fiel do seu povo, cântico dos degraus. Está escrito assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te mostrará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O salmista Davi, ele fez uma pergunta. Ele disse primeiro: eleva os meus olhos para o monte. Em seguida ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? A palavra monte está no plural, não no singular. Significa que tem vários. E de onde me virá o socorro? Vou falar sobre alguns montes e o seu significado. Primeiro monte, Monte Arate, significa monte de repouso. Foi lá onde a arca que Deus mandou Moisés fazer quando vinha um dilúvio sobre a face da terra para destruir toda a humanidade. A arca repousou desses montes, do Monte Arate. E a Bíblia diz que ela repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o Monte de Arate. Isso é registrado em Gênesis capítulo 8, versículo 4. É um perigo quando olhamos e achamos que está tudo bem, aí começamos a parar. Só pensamos em lazer e nada para Deus. Miqueias capítulo 2, versículo 10 diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O problema é descansar no lugar errado. O segundo monte, conhecido na Bíblia como Monte da Aprovação, Gênesis capítulo 22, do versículo 1 diante, foi lá quando Deus, no versículo 1, chama Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele diz: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu ama, vai à terra de Moriá e oferece um holocausto em uma das montanhas que eu te direi. E Abraão se levantou e tomou consigo seus filhos, seus moços, e fendeu a lenha, pegou o seu jumento e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A Bíblia diz que ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então, quando Abraão chega ao lugar, ele prepara o sacrifício, ele prepara o altar, coloca a lenha, pega Isaque, seu filho, para imolar o seu filho. A Bíblia diz que um anjo bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, não estende a mão sobre o moço, não lhe faça nenhum mal, porque sei que tu teme a Deus, não negaste teu filho, teu único filho. Então, Abraão, quando olhou para o lado, viu um carneiro travado pelas pontas dos matos. E Abraão pegou aquele carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão chamou aquele lugar Monte do Senhor, diz que no Monte do Senhor Deus proverá. Então Deus é aquele que provê, independente da situação, da circunstância que podemos se encontrar e aonde estamos. A Bíblia, o terceiro monte, fala sobre o Monte Horebe, é o monte de Deus. Isso está registrado em Êxodo, capítulo número 3, quando Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que Moisés sobe um monte e ele vê um anjo que brada no meio da sarça, e a sarça ardia em fogo e não se consumia. Para Moisés aquilo ali foi inacreditável. Para Moisés aquilo ele ficou atônito, porque no deserto com aproximadamente 45 graus, o sol escaldante ele queima a sarça, que é um mato muito seco, fica muito seco, e ela com a temperatura do sol faz com que seque e se queime. E aquela sarça ardia em fogo e não se consumia. Moisés, quando vai se aproximando mais, ele disse: não chegue para cá, mas tira as palcas dos teus pés, porque a terra que tu estás, ou o lugar que tu estás, é lugar santo, é terra santa. Isso é o monte de Deus. O quarto monte na Bíblia, conhecido como Monte Ebal, é o monte da maldição. Está registrado em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 13. Era nesse monte que a maldição era lançada pelos filhos de Jacó, mandado por Moisés, quando o povo não obedecia os mandamentos do Senhor, que estava lá para amaldiçoar era Rubi, Gade, Azé, Zebulã, Dan, Naphtali. Mas não se preocupe, que nenhuma maldição poderá pegar em mim ou em você sem causa. A Bíblia diz, o sábio Salomão falara
Em Provérbios 26:2, assim como a andorinha no seu voo, a ave no seu vaguear, assim a maldição sem causa não virá. Mas louva a Deus porque tem também pessoas para abençoar, não só para amaldiçoar. Tem muito que amaldiçoa você, sua vida. Enquanto meia dúzia está amaldiçoa, tem várias pessoas também para te abençoar. Lançar bênção sobre a tua vida. A Bíblia diz, esse é o quinto monte, o Monte Gerezi. Era que as bênçãos eram lançadas desse monte. Isso está registrado em Deuteronômio capítulo 27, versículo 11 e 12. Pelo outros filhos de Jacó. Versículo 11 diz assim, Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo, versículo 12, quando houver passado o Jordão, estes estarão sobre os montes Gerezi para abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. O sexto monte era conhecido como Monte Pisga, o Monte da Visão. Deuteronômio capítulo 34, versículo 1, foi neste monte que Moisés subiu as campinas de Moabe, ao Monte Nebro, ao cume de Pisga, e que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe a terra, desde Gileade até Dan. Mostrou a Moisés toda a terra. No sétimo monte é o Monte Carmelo, conhecido como Monte da Dúvida. Foi lá que Elias disse ao povo, até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Segue-o. Se é Baal, segue. Porém o povo não lhe respondeu nada. Está registrado em 1º livro do Reis, capítulo 18, versículo 21. O oitavo monte, Monte Getsemane, significa Getsemane, prensa do óleo, lugar de aperto, de angústia. Foi lá onde Jesus, em Mateus 26, 36, está escrito. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane, disse ao seu discípulo, ficais aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e dos filhos de Zebedeu, começou a se entristecer, se angustiasse muito, e disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui e velar comigo. Foi nesse monte do aperto. Não importa o monte que você está, ou de onde você está passando, se é no monte do aperto, no monte da provação, no monte da dúvida, no monte do problema, no monte da maldição, ou no monte da bênção, o que importa é não tirar a fé do Senhor. A Bíblia diz de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Então creia, independente do monte, do vale, da circunstância, Deus é fiel e poderoso para abençoar, para ajudar, para te proteger. Somente Davi, quando ele disse, olhou para o monte, mas não era do monte que viu o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz que não deixará vacilar o teu pé. Ele é quem te guarda. E aquele que te guarda, ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele está com os olhos atentos ao meu, ao teu favor e ao meu clamor. Creia nisso. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, Lucas 21, 33. Mas a palavra do mestre jamais passará. Porque ele vela pela palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 11 e 12 está escrito, ele faz uma pergunta para o profeta, o que vê Jeremias? Ele diz, veja uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir, eu estou atento, eu estou com olho fito para cumprir. Porque ele cumpre? Porque Isaías 55, capítulo 55, versículo 11 está escrito assim, assim será a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para trás vazia, antes fará o que lhe apraz, prosperará naquilo para qual o Senhor enviou. Não importa quem te amaldiçoou, quem lançou maldição contra a tua vida, mas a Bíblia diz aí, 54, 17, está escrito assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti no dia de juízo, tu as condenará. Creia nisso, que não tem praga, não tem mandinga, não tem oi grande, não tem inveja, não tem maldição, amarração, que pode impedir as bênçãos de Deus chegar na tua vida. Quando Deus manda, está mandado, quando Ele ordena, está ordenado, quando Ele decreta, está decretado, o que Ele prometeu na tua vida, Ele irá cumprir. Não tem nada nem ninguém que possa impedir, barrar os planos, projetos de Deus na tua vida. Queira o lado A, o lado B ou não, queira a esquerda, a direita ou não, quem te prometeu é fiel para cumprir. Ele domina e o domínio dele está sobre tudo. A Bíblia diz que antes que houvesse dia ele já era, e não há ninguém, nada que possa escapar da sua mão, operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir o trabalhar de Deus na tua vida? Tem muitas vezes que olhamos, ouvimos um monte de problema, de luta, de aperto, de desespero, mas interessante é que Deus está acima de tudo e acima de todos, e não tem monte que é mais elevado do que o Senhor. Não tem monte que possa impedir o agir do Senhor. Não tem monte, não tem barreira, não tem corrente, não tem nada que possa impedir o decreto de Deus na tua vida. Creia nisso. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não olhe só para o monte. Olhe para o Senhor, que é dos montes, que fez os montes, que fez o céu,
que fez a terra, que fez tudo que nele há, porventura haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Operando ele, quem impedirá? Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. Roga oração ao meu favor, favor de toda a minha família. Convido a você, se esse vídeo serviu para você, que você compartilhe e faça menção dessa palavra. Deixe seu like e o seu ok. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom.